Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje eu vou dar uma das melhores aulas do curso que será sobre trigonometria no triângulo retângulo, logo mais círculo trigonométrico, matéria importantíssima, cai em qualquer vestibular que você for prestar, então vamos lá galera. Bom, a trigonometria é num triângulo retângulo, né? Então fiz aqui ó, um triângulo, por um acaso tem um ângulo reto, logo ele é retângulo. Ele tem lados Azinho, Bzinho, Czinho. Marquei aqui um dos ângulos como seno θ, poderia ter marcado de cima, tanto faz, só para a gente ter uma referência. E eu vou definir agora para vocês o que é seno, cosseno e tangente desse ângulozinho θ. Novamente, poderia ser do outro ângulo, selecionei esse θ aqui. Beleza, então. Bom, a gente vai pensar da seguinte forma. Esse Azinho aqui, ó, ele é o maior lado do triângulo retângulo, ok? Dá para vocês enxergarem aí que é o maior lado. Se por um acaso você tiver em dúvida, olhar para o triângulo e falar, nossa, qual é o maior lado? Bom, para tirar essa dúvida, se não tiver visual, basta você pegar o lado que for oposto ao ângulo reto. Então você vê que o ângulo reto está aqui, ó. O lado que estiver oposto a esse ângulo reto é chamado de hipotenusa, que é o maior lado. Eu vou colocar aqui, ó, HI. HI de hipotenusa. Então, maior lado, hipotenusa. Os outros dois lados de qualquer triângulo retângulo são chamados de catetos. E aí, em relação a um ângulo, que no caso eu peguei o ângulo θ, eu vou ter o cateto oposto e o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Bom, esse é um cateto, esse é outro cateto. O cateto oposto é o cateto que está oposto ao ângulo que você está pegando. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo θ, percebam que o lado que está oposto a esse ângulo é o lado de lá. Logo, aquele é o cateto oposto ao θ. Então, vou colocar aqui, ó, cateto oposto, CO. Hipotenusa, cateto oposto, logo, esse último só pode ser o cateto adjacente. Tá, mas por que cateto adjacente? O que é adjacente? Bom, adjacente é o que está ao lado. Então, você tem um ângulo θ aqui, percebam que o cateto que está ao lado desse ângulo θ, que está junto dele, é esse lado que está aqui embaixo, ó. Por isso, ele é o cateto adjacente. Então, hipotenusa, maior lado, ou o lado oposto ao ângulo reto. Cateto oposto é o cateto que estiver oposto ao ângulo dado, no caso ao ângulo θ. Cateto adjacente é o lado que estiver, o cateto que estiver ao lado do ângulo θ. Hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. A gente vai relacionar essas três coisas aqui para poder saber o que vai ser o seno, o cosseno e a tangente. Para facilitar para vocês, para não ficar falando, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. É difícil lembrar, é muito nome, muita coisa, né? Então vamos mudar um pouquinho isso daí. Eu vou chamar o cateto oposto de co, né? Você lê aqui, ó, CO junto dá co. Vou chamar o cateto adjacente de K, né, obviamente. E a hipotenusa eu vou chamar de Ri. Então imagine que aqui é um R. Então, Ri, ok? Beleza, então. Aí é o seguinte, vamos começar com o seno. A gente vai pensar nesse seno não como seno. A gente vai pensar assim, ó. Sem sono, corri. Sem sono, corri. Cosseno, com sono, sem sono, cosseno, com sono, caí. Sem sono, corri. Com sono, caí. E aí, sabe aquele domingão que você está reunido com a família em casa e tal? Aparece todo mundo, você não vai servir um Dolly, né? Espero que da onde você esteja assistindo aí você sabe o que é Dolly. Dolly é um refrigerante, enfim, né, de qualidade duvidosa. Então, qual é o melhor refrigerante que você vai servir para a família toda? Coca, né? Com certeza. Então, se tem gente, serve Coca. Então, ó, sem sono, corri. Com sono, caí. Tem gente, serve Coca. Beleza? Fechou então. Bom, sabendo disso, fica facinho da gente completar aqui, ó. Quem é que vai ser o seno de θ? Corri. Quem é o co? Nesse caso, é o B. Então, B. Quem é o ri? A hipotenusa? É o A. Então, nesse caso, o seno de θ é igual a B sobre A. Com sono, caí.
consono cair. Bom, cair, cateto adjacente sobre hipotenusa, eu vou ficar com C sobre A. Tangente serve coca. Coca, cateto oposto, B. Cateto adjacente, C. Então, fechou. Então, tá aqui, ó, seno, cosseno e tangente de um ângulo θ. Sem sono, corri. Com sono, caí. Se tem gente, serve coca. Beleza? Ok? Então agora você já sabe aí o que é essa coisinha aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Aí é o seguinte, existem 3 ângulos notáveis que a gente vai trabalhar muito, bastante, vai cair bastante nos vestibulares, que são esses 3 ângulos aqui, ó. 30, 45 e 60 graus. A gente vai falar muito dele hoje nas próximas aulas também. E aqui está o seno, cosseno e a tangente. E aí eu quero descobrir quanto vale seno de 30, seno de 45, seno de 60, cosseno de 30, 45, 60, tangente de 30, 45, 60. Essa tabela não está pronta, a gente vai fazê-la juntos agora. E se eu colocasse os valores ali, vocês iam perceber que é um pouco difícil de lembrar. É muito valor. Tem raiz, tem umas coisas assim que são meio feias. Então, para ajudar vocês, a gente vai cantar uma música. Eu e vocês. Então eu vou ensinar e aí depois vocês cantam. Eu não vou saber se vocês cantaram mesmo, mas eu espero que vocês paguem o mico junto comigo. Pode pagar se está aí no seu quarto, assistindo, está sozinho mesmo, não dá nada não. Então vamos lá. A música é a seguinte, eu vou cantar, depois eu escrevo e canto uma terceira vez para gravar na sua mente e você nunca mais esquecer. É o seguinte, sabe Jingle Bell? Pois é, mesmo ritmo, coloca aí a musiquinha de fundo de Jingle Bell sem a letra e aí você acompanha. Funciona da seguinte forma. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Não pode esquecer do rei. Se você não falar rei, cara, não adianta, você vai errar exercício. Então se liga aí, vamos completar isso daqui então. Vamos lá, ó. 1, 2, 3... 3, 2, 1, tudo sobre 2. Dá uma respirada. A raiz vai no 3 e também no 2. Não pode ser o 2 de baixo, é o 2 de cima. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Rei. Colocar um rei aqui? Rei. Ok, então. Vamos lá de novo. Agora acompanhem comigo. Se você já se ligou, já sabe cantar, canta junto comigo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Ficou lindo esse meu rei, né? Bom, então é isso. Daqui a pouco a gente vai voltar aplicando essas duas coisas no exercício. Agora a gente vai resolver uma questãozinha que caiu na PUC de São Paulo em 2012. Questão que vai envolver trigonometria no triângulo retângulo, vai envolver aquela tabelinha que a gente falou agora há pouco. Bom, é o seguinte. Abílio e Gioconda, ó que bonito o nome desse. Não sei o que eu tô falando também, né? Meu nome é Gessé, mas enfim. Abílio e Gioconda estão sob uma superfície plana de uma mesma praia e num dado instante vem sob respectivos ângulos de 30 e 45 graus um pássaro P voando, conforme é representado na planificação abaixo. Abaixo, no caso, está aqui do meu lado, né? Bom, tá aqui, ó, o Abílio, a Gioconda e o pássaro. Normal, né? A gente sempre, quando tá na praia e tal, a gente fica olhando o pássaro e calculando quantos graus que ele deve estar. Normal. Eu já fiz isso várias vezes. Se vocês não fizeram, vocês são loucos. Enfim, considerando desprezíveis as medidas das alturas de Abílio e Gioconda e sabendo que naquele instante a distância entre A e G era de 240 metros, então a quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia? Então, beleza, vamos lá. Bom, esse pássaro está aqui, ó. A gente vai considerar que a Gioconda e o Abílio, eles têm altura 0, não tem altura, eles são menores do que anãs. Eu não sei, anãos, perdão. Anãos. Eu não sei como falar isso, mas enfim, imagina que isso aqui é a superfície da praia mesmo. E a gente quer descobrir qual é essa medida.
ficou super reto, mas enfim, essa medida aqui, ó, a alturazinha do nosso triângulo. Bom, se é a altura, esse ângulo aqui é reto, certamente, ok? E se ele é reto, aqui é 90 graus. Se aqui é 90 graus, bom, então aqui 45 graus, 45 mais 90, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. Então, só pode ser 45 graus aqui. Que bonito, meu 5. Bom, 45 graus, esse aqui é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles possui dois ângulos iguais e dois lados iguais, que nesse caso será esse lado e esse lado. Então, esses dois lados são iguais. Beleza. Vamos chamar aqui de H. Né? H de altura, é a altura que a gente quer descobrir. Se ali é H, aqui também tem que ser H, certo? Já que é igual, ok. Se tudo isso é 240, então daqui até aqui vai ser 240 menos isso. Ou seja, 240 menos H. Beleza? Ok. Utilizamos esse triângulo, esquece ele agora, a gente vai olhar para esse triângulo do lado esquerdo. Temos aqui um triângulo que também é retângulo, com catetos 240 menos H e H. A hipotenusa eu não sei, mas eu não vou precisar, porque eu conheço esse ângulo aqui, que é o ângulo de 30 graus. Bom, eu tenho os dois catetos. Aí eu pergunto para vocês, o que dá para eu usar? Seno? Seno não dá, né? Seno é corrir cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não tenho hipotenusa. Cosseno? Não dá também porque consono cair. E aí cair é cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu não tenho hipotenusa. Eu vou usar então a tangente, porque se tem gente, serve coca. Olha aqui, ó, coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vou calcular aqui a tangente de 30 graus, que é esse ângulo aqui. Tangente de 30 é igual a coca, cateto oposto, sobre hipotenusa. Cateto oposto vai ser o H. Hipotenusa vai ser o 240 menos H. Agora basta resolver isso aí e tá tudo certo. Tangente de 30, aí você vai lá cantando a musiquinha e tal. Lembra? A tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3. Lembra que o primeiro ângulo notável é o 30? Então, raiz de 3 sobre 3 é exatamente o valor da tangente de 30. Então, vou colocar aqui em cima, vai ficar raiz de 3 sobre 3 no lugar da tangente de 30 igual a H sobre 240 menos H. Vou fazer uma pequena multiplicação em cruz. Sempre achei estranho esse lance de multiplicação em cruz. Para mim isso aqui é um X. Né? Se você ficar meio curvado, assim, meio diagonal, pode ser uma cruz. Mas enfim, fazer uma multiplicação em x, em cruz, o que vocês quiserem. Multiplicando aqui, ó, raiz de 3 vezes 240 dá 240 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos h vai dar menos raiz de 3h. Olha que bonito que está ficando isso aqui. Igual a 3 vezes h, que vai dar 3h. Beleza? Maravilha. Vou fazer o seguinte, deixar todos os h's, todas as incógnitas de um lado e os números do outro. Passar esse menos raiz de 3h para o lado de cá. Vou só copiar o 240 raiz de 3 igual a 3h. Esse raiz de 3h está subtraindo, eu passo ele somando. Então eu fico com mais raiz de 3h. Maravilha. Eu tenho h aqui e h aqui. O ideal é ter um só. Então eu vou colocar o h em evidência. Vou só copiar o 240 raiz de 3. Colocando h em evidência aqui, eu fico com h que multiplica 3 no primeiro mais raiz de 3 aqui nesse segundo. Beleza? Isolei esse h. Aliás, deixei ele sozinho aqui. Vou pegar tudo que está multiplicando o h e passar dividindo. Está multiplicando, passo dividindo. Então, o h ele vai ser o 240 raiz de 3 dividido por tudo isso, por 3 mais raiz de 3. Porém, você não pode deixar raiz no denominador. Como que a gente faz para sumir com essa raiz? Você racionaliza. O que é racionalizar nesse caso? Nesse caso é você multiplicar em cima e embaixo por 3 menos raiz de 3. Da onde que eu tirei isso? É o seguinte... Pega o denominador, copia ele aqui.
Só que a diferença é que no lugar do sinal que está aqui no meio, você inverte. Se tiver positivo, fica negativo. Se tiver negativo, fica positivo. Então, pega o denominador, copia ele aqui, mas inverte esse sinal do meio. Aí eu vou dividir em cima e embaixo por esse valor, vai ficar assim. Ok. Agora eu faço novamente, aliás, novamente não, pela primeira vez aqui, né? Vou colocar uns parênteses, fazer uma multiplicação, uma distributivazinha, ali embaixo vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Bom, 240 raiz de 3 vezes 3 dá exatamente 720 raiz de 3. 240 raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar menos 720. Mas como menos 720? É o seguinte, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. E 3 vezes 240, 720. Beleza. Aqui embaixo tá rolando uma coisa interessante, que é o seguinte. Se você quiser fazer distributivo aqui, tiver com saúde, tiver saudável, quiser ter mais trabalho, pode fazer que vai dar certo. Mas é interessante você observar que isso aqui é como se fosse A mais B vezes A menos B. É um caso de produto notável. Se você chamar esse cara de A, esse cara de B, então esse é o A e esse é o B. Vou colocar um menos aqui e um mais aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Produtos notáveis, isso vai dar exatamente a diferença de quadrados, ou seja, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, que é o 3, vai dar 9. E o quadrado do segundo, que é o raiz de 3, vai dar 3. Então isso aqui vai dar 6 no denominador. Ok? Beleza, então. Lá em cima eu tenho 720 nos dois, vou colocar ele em evidência. Então eu vou colocar o 720 em evidência, ele está multiplicando raiz de 3 no primeiro e está multiplicando menos 1 no segundo. Ah, mas não tem nada lá. Tem o 1 lá, porque 720 vezes quanto que dá 720? 1, pois é, negativo porque tem esse menos aqui. Vou dividir tudo por 6. E aí, para facilitar meus cálculos, vou dividir o 720 por 6, vou ficar com 120 raiz de 3 menos 1, e essa é a altura do pássaro. Então, gente, esse é um exercício totalmente normal. Quando você estiver nas férias, você quer estudar, você pode muito bem chegar lá com sua amiga Gioconda, porque seu nome é Abílio, com certeza. Aí você fica a 240 metros dela, observa o pássaro, você tem que estar a 30 graus, olhando assim. Ela tem que estar a 45. Aí vocês vão fazer uns cálculos e vão chegar num número, né, normal. A gente sempre faz cálculo e chega nisso aqui, quando está fazendo cálculo de cabeça. 120 raiz de 3 menos 1. Foi bem simples, né? Foi bem tranquilo. Pois é isso. Próximo exercício, questãozinha do Enem aí. Enem, vocês já ouviram falar? Tá sendo meio conhecido nos últimos anos. Pois é, vamos lá. A questão é a seguinte. Para determinar a distância de um barco até a praia, ó, tô gostando de praia, hein? Saí de férias agora, voltei, tô fazendo só exercício com praia. Queria estar lá, fiz esses cálculos lá. Enfim, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual A fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo visual de 2α. A figura ilustra a situação. Então é o seguinte, o cara está aqui, aí ele viu um ponto P na praia a 30 graus em relação ao que ele estava seguindo. Depois ele andou 2.000 metros, chegou aqui e ele estava vendo a 60 graus em relação ao que ele estava seguindo. Beleza. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus. Então já coloquei aqui, ó, alfa 30 graus e aqui 2α 60 graus. Ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será... É o seguinte, esse barco está saindo do A e vindo para cá. Isso quer dizer que ele não vai em direção à praia, ele não vai chegar no ponto B. Ele vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E o ponto onde ele está mais próximo da praia é esse aqui, ó. Sempre quando você vai calcular a distância de um ponto até uma reta qualquer, é sempre a reta que passa perpendicular àquela outra reta. Como assim? Eu tenho esse ponto, eu quero ver qual que é a distância dela até essa reta. Com certeza vai ser essa retinha aqui que está formando 90 graus com ela. Beleza? Então eu quero descobrir, vou chamar isso aqui de H, a alturazinha do meu
triângulo. Essa questão ela é interessante, eu já vi ela em diversos vestibulares, todos eles a gente resolve da mesma forma, então vamos lá. Bom, se aqui é 30 graus, beleza, é 30 graus, né? Tá, aqui é 60 graus, quanto que vai ser aqui, será? Bom, isso tudo tem que ser 180 graus, né? Um ângulo raso aqui, 180 graus. Sendo assim, aqui só pode ser 120 graus. Se aqui é 30 e aqui é 120, só resta para esse ângulo ser 30 graus, já que a soma dos três tem que dar 180. Olha que legal, novamente nós temos um triângulo isósceles, né? Ó, dois ângulos iguais, logo esses dois lados têm que ser iguais também. E eu já sei que aqui vale 2.000, então esse lado aqui também vale 2.000. Olha que beleza. Eu tenho a hipotenusa desse triângulo aqui, tenho esse cateto, que é o cateto oposto a 60, e é assim que eu vou descobrir o valor do H. Bom, tem o cateto oposto, tem a hipotenusa, cateto oposto, CO, co. Tem a hipotenusa, HI, ri, corri, sem sono. Sem sono, corri. Então eu vou usar seno. Seno de quanto? Seno de 60 graus. Então, sem sono, corri, seno de 60 graus é igual a H sobre 2.000, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60, 60 é aquele último lá da tabelinha, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, pois é o último. Vai ser exatamente raiz de 3 sobre 2. Se você não consegue lembrar no meio da prova de um específico daquela tabela, monta a tabela inteira. De repente você vai usar em mais de um exercício ou mais de uma vez no mesmo exercício. Monta a tabela, você vai perder, sei lá, 20 segundos para cantar a musiquinha mentalmente e fazer lá. Beleza, vou fazer uma multiplicação em x. Eu me recuso a falar que é em cruz isso daqui. Vou fazer uma multiplicação em x aqui. E eu vou ficar com 2 vezes h, que é 2h, igual a 2.000 raiz de 3. 2.000 vezes raiz de 3. O 2 está multiplicando, passo dividindo, e aí o h é igual a 2.000 raiz de 3 dividido por 2. 2.000 dividido por 2 é 1.000, então a distância pedida é exatamente 1.000 raiz de 3.